Olá, sobrinhos, tudo bem? Eu sou o Tio Oliveira, aqui no canal Transição Planetária hoje. Neste vídeo, vamos falar sobre a Era de Ouro da Transição Planetária. Venha comigo. Pois é, sobrinhos, quem chega hoje ao tema Transição Planetária, quem só tomou conhecimento aí há pouco tempo, 4, 5 anos para cá ou menos, talvez não tenha vivenciado o que foi a Era de Ouro da Transição Planetária. Foi uma era, tenho certeza, foi um período de muito aprendizado para quem quis aprender. Foi um período aí mais ou menos entre 2004, 2003 até 2012. Eu, pelo menos na minha história pessoal, eu costumo colocar como referência o ano de 2004, que foi quando eu, na época eu morava no Rio de Janeiro, e entrei em contato com um grupo de estudos Ramatiz do Rio, em que eles desenvolviam um trabalho muito bonito, muito sério, muito centrado a respeito do tema transição planetária. Eles eram coligados ao grupo de estudos Chama Hare de Vitória, no Espírito Santo, e ali dentro tinha médiums, tinha debate de canalizações, inclusive os estudos das canalizações do Ramatiz. Ramatiz, para quem não sabe, é um espírito que já foi canalizado aí por muitos canais, mas ele orientava muito esses grupos aí que eram coligados ao grupo de estudos Chama Hare lá de Vitória, no Espírito Santo. Mas foi um ano depois que eu encontrei o Fórum Ascensão, o saudoso Fórum Ascensão, e aquilo foi uma revolução na minha vida e na minha cabeça, porque foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Algumas dessas são meus amigos até hoje. Eu converso ainda com elas sobre a atualidade e também sobre tudo que nós vivenciamos naquela época, o que vivenciamos hoje e o que ainda podemos vivenciar. E no Fórum Ascensão, eu comecei a tomar conhecimento de muitas correntes holísticas e conspiratórias que existiam na época a respeito do tema transição planetária, a respeito da transição e da transformação que muitos esperavam. Eu já falei sobre vários aqui no fórum, aqui no canal, desculpa, como por exemplo Operation Terra, que o material da Operation Terra era muito forte no Fórum Ascensão ali entre 2005 e 2006. Entre canalizadores gringos também, de fora, outros também era debatido muito o trabalho do Aldomão Ferreira, que eu já comentei aqui, também no canal. Tive a oportunidade de falar sobre o Aldomão, eu acho que até mais de uma vez. E o próprio trabalho do grupo de estudo Chama Hare também era debatido no fórum. Você tinha ali uma convergência de pessoas e de temas que nos faziam acreditar de que tudo aquilo era verdade. Teve um caso interessante em 2008, em que anunciou-se que uma nave iria aparecer em outubro de 2008. Diversos canais falaram sobre isso e... Enfim, foi uma verdadeira confusão. Até que no dia que estava previsto para tal nave aparecer, confirmado por mais de 15 canais espalhados pelo mundo, a nave não apareceu. Pois é, alguns
algumas fontes de informação, como era o caso do Operation Terra, diziam que a transição ocorreria em 2006. Acabou que ela não aconteceu, e ele foi indo para frente. Infelizmente, todo mundo se equivocando em relação a datas, tanto canais quanto nós do fórum tentávamos interpretar alguma coisa. Todo mundo errando, né? Até que chegou em 2010, o Fórum de Ascensão foi fechado. Por N razões que não cabem serem discutidas aqui. Então, parte dos foristas da Ascensão passaram a frequentar outro fórum, que foi criado por um antigo moderador da Ascensão. E foi nessa época também que começaram a aparecer aí novos players, digamos assim. Como, por exemplo, o pessoal do site Sementes das Estrelas, eles surgiram nessa época. E também o Antônio Magalhães. O Antônio Magalhães que fez o seu blog e com o tempo ganhou notoriedade como divulgador do Ao Três Dimensões. Pois bem, o que acabou acontecendo foi o seguinte. No fim de 2011, a gente já sentia no ar uma coisa estranha. Do tipo... Olha, a coisa não vai rodar. Tá tudo muito calmo para a gente dizer que a transição planetária vai ocorrer antes do dia 21 de dezembro de 2012. Embora ninguém acreditasse que as coisas iam acontecer exatamente em 21 de dezembro de 2012. Para todo mundo, essa data do calendário maia era um marco. Mas eu, principalmente, e outras pessoas, verificavam o seguinte, que 21 de dezembro de 2012 seria a data em que tudo já estaria concluído. Ou seja, a transição deveria acontecer em si, os eventos da transição já deveriam acontecer bem antes. E essa foi uma visão que foi, inclusive, divulgada pela equipe do Antônio Magalhães na época. Ah, tio Oliveira, eles falam muito do Antônio Magalhães. Eu tenho que falar. Porque ele assumiu uma figura de protagonismo na época. Tudo bem que você estava numa situação de ame ou odeie o trabalho dele. Mas ele assumiu um protagonismo e isso é inegável. Mesmo assim, o Antônio, seguindo as orientações das três dimensões, continuava acreditando que em algum momento de 2012 as coisas iriam acontecer, até que as coisas foram sendo empurradas para frente, para frente, para frente, até que chegou em dezembro, Jean-Luc acabou sendo detido pela polícia francesa. Eu já comentei aqui em outro vídeo sobre esse episódio. E é aquilo. A data do 21 de dezembro de 2012 pareceu ser uma cortina fechando. Eu digo o seguinte, se tem alguma coisa que acabou nessa data, não foi o mundo, mas sim a era de ouro da transição planetária, que foi todo esse período que eu descrevi aqui. Depois dessa data, a transição planetária passou a ser para muitos uma espécie de meu passado me condena. Ninguém mais falava sobre o assunto, pessoas que aparentemente passaram anos se dedicando a isso, simplesmente viravam as costas.
eu não. Cada um pode falar de si mesmo. Mas eu falo por mim. Para mim foi uma grande decepção que as transformações que a gente tanto esperava não tenham chegado. Porque às vezes você passa na rua, vê pessoas com fome, em situação de mendicância. É talvez interessante ajudar elas com um prato de comida. Isso aí, sem sombra de dúvida, vai ajudar elas, mas não vai resolver o problema delas. E não, eu dei esse exemplo, mas quantas pessoas que moram em apartamentos de luxo estão desorientadas? A transição planetária viria para dar um alento a todos, sem exceção. E esse alento não veio. Esse alento tão esperado, infelizmente, nos foi negado, pelo menos nessa época. E por que não aconteceu? Em 2 vídeos aqui do canal, lá do comecinho, eu tento dar meus pitacos, que é o por que a transição planetária não ocorreu em 2012 e também o será que fomos deixados para trás. O será que fomos deixados para trás, eu até relembro aqui, em que eu coloco a seguinte teoria. Será que a transição aconteceu e muitos de nós ficamos presos numa realidade paralela? Pois é. Enfim, depois de 2012, né, começo de 2013, o assunto fim do mundo, transição planetária começou a decair. E aí foi quando isso acabou, começou a surgir um novo fenômeno, que é a mistura de política com espiritualidade, que acaba misturando teorias como do QAnon junto com ideias New Age, mas ainda assim de pessoas que esperam uma transição, não uma transição do jeito que esperávamos na época, mas uma transição com Trump voltando ao poder, e camas Medved e dinheiro do Gesara. Isso que vemos hoje aí, propagado pelo Luciano César e pelo Ergon, por exemplo, conforme já disse também no vídeo no QAnon, no Brasil que o QAnon virou New Age, isso aí é um reflexo de uma mistura de uma teoria conspiratória com certas ideias que muitas pessoas daquela época ainda trazem no coração. Porque na verdade, e eu digo, isso até em relação ao Ergon, porque o Ergon era muito ativo principalmente ali até a primeira metade da Era de Ouro da Transição Planetária. Depois disso ele sumiu um pouco para poder reaparecer agora. Mas eu digo, muitas pessoas daquela época hoje seguem essas teorias aí que são, por exemplo, difundidas pelo Luciano César. Eles acham, eles ainda querem acreditar que a transição vai acontecer de um jeito ou de outro. E você, tio Oliveira? Você acredita que a transição planetária ainda vai vir? Pois é, sobrinhos. Esse canal, o Transição Planetária Hoje, eu fiz ele uma ideia de não só de debater esse tema, mas sim de fazer uma catarse pessoal sobre tudo isso. Sobre as minhas perspectivas, as perspectivas que eu tinha na época, as perspectivas que eu tinha hoje e as minhas desilusões também. Tem uma colega minha daquela época
que diz que eu sou muito cético. Não, não é questão de ceticismo. É questão de você entender que as coisas não são tão simples quanto parecem. A gente está vendo aí a questão da pandemia, como está se desenvolvendo. A gente achava que a coisa já estava sob controle, mas não está. E a gente fica pensando, até onde isso vai parar? Não é uma coisa que esteja sob o nosso controle. Isso é uma verdade. E é um erro que a gente fazia muito na época da Era de Ouro. A gente achava que a gente estava sob controle, a gente achava que a gente sabia demais. E o tempo mostrou que nós não sabíamos era nada. E é muito triste para mim ver pessoas que procuravam uma verdade séria tenham se perdido em tantas coisas sem sentido. Como, por exemplo, a própria questão aqui dessas teorias político-conspiratórias misturadas com New Age. Existem outras situações também, mas que não vem ao caso porque o tema do vídeo nem esse e até já ficou longo demais. E aí, tio Oliveira, para concluir, o que você aprendeu aí sobre a Era de Ouro da transição planetária? Eu aprendi o seguinte, que as pessoas às vezes entram no oba-oba de uma determinada situação, mas nem sempre a prioridade delas é essa. Criticava-se muito na época da Era de Ouro, que que muitas pessoas procuravam o tema buscando uma fuga, como se o fim do mundo fosse uma resposta para sua depressão, para suas dívidas, para o seu fracasso, para os seus medos. Como se fosse uma morfina que de repente tudo fosse acabar e a pessoa estaria livre disso. Usando um termo meio forte, é como se a pessoa quisesse se suicidar, não tivesse coragem e estivesse esperando que um evento eterno viesse fazer isso por ela. E o que os fatos demonstraram é o seguinte, que essas pessoas não tiveram esse prêmio, digamos assim. Não. Tiveram que continuar aqui em suas vidas diárias, correndo atrás do que elas sempre correram atrás. Pois é, e para aqueles que por acaso levaram a sério tudo isso? Eu digo o seguinte, eu falando por mim, eu levei muito a sério, até um determinado ponto em que eu me decepcionei com várias coisas. Foi quando talvez nasceu esse tio Oliveira mais cético. Mas eu digo o seguinte, nada disso foi em vão. Eu digo que é uma coisa que isso que eu vou dizer agora, é uma coisa que eu dizia para muitos, depois aí que terminou a Era de Ouro da transição planetária. Eu tenho certeza de que naquela época uma semente foi plantada no coração de cada um. E eu tenho a esperança de que ainda nessa geração veremos essa semente brotar. Caso contrário, não teria feito nenhum sentido acontecer tudo que aconteceu. É isso aí, sobrinhos.
Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo, mas tudo bem. Até a próxima.